Vamos lá, né? Dando continuidade à nossa aula. Então, no vídeo anterior a gente concluiu, né? Terminamos o realismo. Vimos as suas duas correntes que surgiram concomitante ao realismo, que foi o naturalismo e o impressionismo. E agora nós vamos dar entrada na próxima escola, o parnasianismo. Final do século XIX, início do século XX. Pessoal, essa daqui, para muitos admiradores da literatura brasileira, o parnasianismo é como se fosse uma escola que não agrada muito, né? É aquela escola fria. Ou seja, sentimentalismo aqui é zero. Beleza? Vamos só dar uma lidazinha aí pra gente entender melhor do que trata o parnasianismo. O parnasianismo buscou os temas clássicos. Então voltou aquela questão mitológica, né? Os temas clássicos, valorizando o quê? O rigor e a forma. E a poesia o quê? Descritiva. Pessoal, para os parnasianos, não importa o conteúdo. O que importa é a forma. Se a palavra perfeita está rimando com aquela palavra, se as métricas rimam, se tem a rima perfeita, se a métrica... Pronto, o que importa é isso. Quando você se preocupa muito com a forma, né? Quando você se preocupa com a forma, logicamente, o conteúdo ele vai ser o quê? Deixado de lado. E foi exatamente o que os escritores parnasianos fizeram, infelizmente, né? Felizmente para alguns, né? Há quem goste da literatura parnasiana, mas há muitos acham que ela é uma literatura vazia de sentido. Aí olha aí, ó, os autores parnasianos usavam a linguagem rebuscada. Claro que eles usavam a linguagem rebuscada, porque eles estão preocupados com o quê? Com a forma. Vocabulário o quê? Ó, culto. Pessoal, aquelas palavras mais cultas possível. É tanto, se você for ler, né, uma obra parnasiana, vai chegar o momento de você precisar recorrer ao dicionário para você entender o que realmente está escrito ali. Então você vai ao dicionário, que são palavras, é um vocabulário rebuscadíssimo. São palavras cultas que nós não... Ou seja, palavras que nós não utilizamos no nosso dia a dia, que não são poucos usuais. Mas para eles o que importava era isso. O que importava era a forma. A palavra perfeita no poema perfeito. Então a questão do tema da poesia era o que menos importava. Não é à toa que chega aí, tem obras aí que descreve um vaso. Uma poesia sobre um vaso. Simples assim. Tá bom? Temas mitológicos, né? Eles buscavam esses temas mitológicos, como eu disse a vocês, voltaram à cultura grega, né? Romana, a clássica, né? O classicismo, e a descrição de detalhes, como eu disse a vocês, né? Há poesias que descrevem vasos. Então, muito detalhada. É uma poesia bastante detalhada, detalhista, né? Confere? Então o parnasianismo ele veio com essa nova cara, né? Esse novo formato, o rigor formal. Ok? O contexto histórico não é diferente, né? A abolição da escravatura coincide com a estreia da literatura de Olavo Bilac, que é um dos precursores, né? Do parnasianismo. Aí, ano seguinte, houve o quê? Houve a queda do regime imperial, com a proclamação de quê? Da República. Tá vendo como não tinha acabado 100% o realismo? Já surgiu o parnasianismo. Aí, ó, transição do século XIX para o século XX, representou para o Brasil o quê? Um período de consolidação das novas instituições republicanas, fim do regime militar, desenvolvimento dos governos civis, restauração das finanças, impulso ao progresso material. Pessoal, isso aqui, o Brasil estava
em ebulição. Agitações do início da República, o Brasil atravessou o quê? Um período de paz política e prosperidade econômica. Quando vocês estiverem vendo a história do Brasil com o Bruno, vocês se aprofundam nisso. Então, mas foi um período de transição. Então, o parnasianismo está ali nesse período de transição de séculos, entre um século e outro. E teve muitas mudanças, tá bom? As características do parnasianismo. Objetividade, nua e crua. Objetivo. Tem que ser objetivo. Tem que dizer o que está vendo naquele momento, está descrevendo aquilo, tal qual está. Impessoalidade. Pessoal, o eu aqui não tem espaço não, viu? Tem que ser impessoal 100%. Tá bom? Então, o sentimento aqui no parnasianismo, ele inexiste. Inexiste mesmo. É aquela coisa fria, é aquela coisa sem expressão, sem expressividade. Então é aquela coisa bem, digamos assim, bem pura. Mas pura como? Pura, sem nem uma expressão. Ou seja, é como se você estivesse falando com robôs. Um robô, sem sentimento. Descritivismo. O descritivismo está presente. Até porque tem até um poema que descreve o vaso. Culto à forma, não pode ser diferente, porque é uma característica da escola, né? A formalidade, a busca incessante por a formalidade. Então, se eu me preocupo com a formalidade, o conteúdo que se rale, estou nem aí para o conteúdo. O que importa é a palavra perfeita na rima perfeita, é o poema perfeito com palavras perfeitas. Para isso eu preciso o quê? De um vocabulário, né? Vocabulário escolhido a dedo. Por que os parnasianos, né, como um todo, eles pensavam isso? Por que eles buscaram esse culto à forma, esse vocabulário perfeito? Eles não se preocuparam com a temática da poesia. Porque para eles, ó, a arte pela arte, ou seja, a arte por si só já é arte. Eu não preciso de outra coisa para tornar a arte bonita, não. Eu não preciso botar um contexto, uma história de amor, um sentimento, não preciso disso, não. A arte por si só já é a arte. Então o poema perfeito é aquele poema que rima tudo. A palavra perfeita, rimando com aquela palavra perfeita, a métrica bem... Pronto, para eles o que importava era isso. Eles diziam que a arte pela arte, ou seja, só a arte por si só já é suficiente para fazer poesia. Eu não preciso incrementar mais nada. Está entendendo? Então esse era o pensamento dos parnasianos. Então, independente de conteúdo, a arte por si só já é arte. Beleza?